Isso. Muito bem. O primeiro ponto aqui que eu queria conversar com vocês é sobre as atividades de extensão, ou atividades extensionistas, que obrigatoriamente tem que constar no PPC do curso. Eu refiz o PPC por 2 vezes, e esse PPC é uma pedra no meio do caminho, né? O Daniel Toffoli, ele trabalhou bastante nisso, aí mandou, e eu tive que refazer o que está, o PPC vigente, num modelo, num template novo, depois de refazer o que foi mandado. E segunda-feira eu recebi, eu não, né? O Luiz recebeu um e-mail com cópia, eu estava copiado, para preencher uns anexos desse PPC, onde cada anexo, os anexos é para a gente, para eu escrever o projeto de atividades de extensão das disciplinas que terão extensão. Então, é uma coisa muito, muito rápida. Eu recebi isso na terça, na verdade, ontem, né? Comecei a mexer com isso ontem. E, assim, até eu entender como funciona o negócio, o que é que tem que ser feito, foi chato demais, né? Agora que eu já peguei um pouquinho o jeito, estou fazendo, já estou no 3º semestre, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. E deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu tive que fazer logo, por isso que não foi possível termos aí uma reunião para definir, porque o correto, o ideal seria o quê? Os professores dessas disciplinas, a gente reunir com o NDE, escolher as disciplinas que têm as atividades de extensão, porque tem uma carga horária que vai que completa aí, que são destinadas à atividade de extensão, e aí cada professor fazer o projeto dele, né? Mas não foi assim. Isso tem a realidade e o que é projeto, né? Das expectativas e realidades versus realidade. Vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Estou mostrando aqui o PPC, eu estou mexendo com ele. Então, vamos lá para o início, onde tenho as componentes curriculares, para que vocês possam ver quais as componentes que foram colocadas no primeiro e 4º semestre, né? Só do primeiro semestre. Tem uma tabela geral. Aqui. Bom, então no primeiro semestre, nós temos Tecnologia de Produção 1, Sociedade, Tecnologia e Inovação, e Direito Ambiental e do Trabalho. Então, atribuímos aqui uma quantidade de horas para cada uma dessas componentes, dessas disciplinas, e corresponde aí a atividades de extensão. Parece-me que é uma pressão que o Centro Paula Souza no CESU está tendo, que isso era para estar pronto em 2018. A lei, a portaria que fala sobre a implementação dessas atividades de extensão não é nova, mas não houve uma prática, ou seja, não executaram isso. A gente nem ficou sabendo disso. O tempo foi passando e deram um prazo a CESU até, esse deram, que eu me refiro, ao pessoal da Conselho de Educação do Estado, né? Até dezembro de 2023. Bom, e agora que começaram a apertar a gente para fazer isso, eles estão sendo cobrados, então tivemos que fazer algo para que seja ali apresentado para eles, né? Algo para ser apresentado e eles cumprirem essa demanda e liberar a renovação do reconhecimento do curso, que está lá travada por conta disso, e também a reestruturação do PPC. Então, a gente
fez essa distribuição, eu com o Luiz, né, o Luiz, diretor, foi algo muito rápido, e depois, que inicialmente, eu não iria fazer os anexos, isso era o pessoal da CESU. Aí depois eles mudaram lá, não sei se foi falta de comunicação, não estou culpando ninguém, só estou dizendo que chegou até a minha responsabilidade aqui, e depois mudou e disse que eu que tinha que fazer, o curso que teria que fazer isso. Então, nós temos aqui no primeiro semestre essas horas para tecnologia de produção, sociedade, tecnologia e inovação, direito ambiental e do trabalho. E todos os semestres nós temos 2 ou 3 componentes que estão aí designadas para ter atividades de extensão. Tá? MCM 2, aqui tecnologia de produção 2, segurança do trabalho, eletricidade aplicada no terceiro semestre, metrologia industrial e tratamento e seleção de materiais. Eu já vi aqui, e assim por diante, né? Bom, agora o que eu me refiro lá dos anexos, eu vou lá para o final, que é o que eu estou quebrando a cabeça agora para fazer, e que ninguém me ensinou como fazer isso, mas eu fui fazendo. Então, a gente tem que montar um projeto para que a atividade de extensão possa acontecer. Mas isso não significa dizer que isso aqui o professor tem que seguir obrigatoriamente. Como diz aqui na orientação, que fala que é uma orientação. Então, orientações para definição de programas ou projetos de atividades de extensão. São orientações que o professor da disciplina ele vai executar ou não, mas o que ele fizer tem que estar parecido, né? Ele precisa montar um projeto nessa estrutura. Título, temática, descrição. Geralmente, temática, o título sai da temática, né? Enfim. Objetivos, carga horária, público-alvo, as ações, as entregas, instrumentos e procedimentos de avaliação, componentes curriculares que estão envolvidas, formas de evidência. Então, no caso aqui, eu estou dividindo por semestre. Estou tentando montar projetos que eu possa conectar as componentes de cada semestre. Por exemplo, aqui no primeiro semestre, nós temos tecnologia de produção, sociedade, tecnologia e inovação. Separar com ponto e vírgula é melhor, né? Direito ambiental e do trabalho. São essas 3. Então, escrevi algo que possa conversar com as 3 componentes. Por exemplo, diagnóstico dos processos de fabricação mecânica utilizado na Zona Leste de São Paulo. E aí fui fazendo a temática. Análise de tecnologias utilizadas, tais como tecnologias de fabricação mecânica adotadas pela empresa na região, como CNC, impressão 3D, corte a laser, dentre outros. E aí fiz a descrição, os objetivos, carga horária. Eu escrevi aqui em termos de horas, não em aulas, né? Porque se é carga horária, aí eu estou colocando em termos de horas. Ações, aqui também definida, realizar um levantamento das indústrias de fabricação mecânica da Zona Leste, mapear e entender a distribuição e concentração delas, fazer visitas, avaliar as tecnologias, identificar essas tecnologias. Então, tem uma série de ações aqui que podem ser feitas. Instrumento de procedimento de avaliação, aqui também, para alunos, relatórios de progresso, portfólio do projeto, apresentação oral, autoavaliação, procedimento de avaliações, formas de evidência, né? Diário de bordo, relatórios, fotografias, registros de algumas discussões online que foram feitas, então tudo isso. Então, todos os semestres, a minha ideia é fazer um anexo para cada semestre e não um anexo para cada disciplina, senão não vou ter tempo de entregar esse trabalho. Eu até gostaria de compartilhar com vocês isso, mas eu acho que está muito em cima. O que é que vocês acham? Para vocês me ajudarem com essa demanda. Anderson, só gostaria de salientar para você teve uma última auditoria que teve lá em Sorocaba, e os auditores pegaram nesses projetos de extensão, eles queriam as evidências
de tudo que foi feito em cada extensão, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado só de não colocar muita coisa em extensão, porque depois a gente não consegue gerar evidência, né, de que foi realizado o trabalho. E eles estão pegando no pé, principalmente a Secretaria de Educação, dizendo, ó, tem aqui que vocês falaram que iam ter essa evidência, fazer essa extensão, o que vocês fizeram? Entendi. Eu estou aqui escrevendo em cima do que tinha no anexo como orientação. Ele fala aqui, orientações para definição de programa ou projeto das atividades de extensão. E nessa tabela, ele diz, em cada item, né, ele dá um aconselhamento de como deve ser feito. Então, eu entendi que se for executado o que está, não integralmente o que está nesse quadro, mas a gente tem as evidências ali, como tem até um item aqui, ó, formas de evidência, a gente tem as evidências, como comprovar isso, eu acho que é válido, né? Ou tem que fazer tudo que está escrito? Posso falar? Sim, senhor. Se vocês tentarem levantar a mão, aí eu não vou ver, que eu estou compartilhando aqui a tela. Por isso que eu falei. Assim, o que o Norberto falou, isso daí, realmente, eu sou avaliador do Conselho Estadual de Educação, e assim, claro, tem um pensamento, e a tinta pode até ser um pouco mais grossa entre um e outros, né? Mas, do bom senso, isso que se faz entre os avaliadores, é como você falou, Anderson, isso daqui é um direcionamento. Porque mesmo assim, vamos lá, vamos pensar assim, um PPC, ele não é um documento que ele é dinâmico, não se altera a todo instante, não se faz de um semestre para o outro, enfim. Mas vamos supor que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos que seja, se tem uma nova avaliação. Pô, legal, beleza. Ah, vocês não estão cumprindo o que está aqui, mas é mais dinâmico. Hoje fazemos dessa forma. Então, essas questões de evidência, e o Norberto não está errado na questão de pegar no pé por conta das evidências, eu acho que você aí colocando de uma forma bem explícita, posters, como você colocou aí, se você puder puxar um pouquinho, por favor, posters, documentação, relatório técnico, isso já é válido, e bastante. E nós podemos ir além, claro, não é somente isso, mas é importante ressaltar de que, do meu ponto de vista, a questão do bom senso aí nas evidências, ela é legal, tá? Era isso. Uhum. E para ser mais objetivo, queria ver a opinião de vocês, se eu posso continuar a fazer dessa forma, por blocos, se vocês acham melhor dividir cada disciplina, no semestre seguinte, por exemplo, falta o quarto, o quinto e o sexto, né? É melhor dividir por disciplina, essas atividades de extensão. Se eu posso continuar nesse fluxo, ou se vocês preferem me ajudar fazendo isso, cada um pega uma componente e faz um. Estou aqui para ouvir as sugestões. Pode falar. Assim, embora no PPC esteja lá, de exemplo, Sociedade, Tecnologia e Inovação, 40 horas, das 40 são 20 que deve ser colocado, não sei como pode, de certa forma, ser escrito isso, né? Porque uma coisa é falar, vai ser feito, e aí está 6,6. Eu não sei se é possível isso no PPC. Eu não tenho essa orientação, eu não tenho essa informação, mas... Eu não entendi, Oswaldo, deu uma quebrada aqui na sua fala. Tá, eu não sei se no PPC, eu não sei se na prática, por isso PPC tem que ser individual ou pode ser geral que nem você está fazendo. Uhum. Esse ponto eu perguntei lá ao pessoal da CESU.
Ele Tá. disse que é o critério, é o nosso critério. Posso fazer em bloco, pode fazer separado. O importante é Então, ter. cara, então toca o pau aí. Beleza. Continua fazendo isso. Por quê? Porque o fato de um professor fazer mais ou menos, o importante é o bloco. Claro que, se de repente uma disciplina ter mais horas que as outras, não impede do outro professor fazer mais. O importante aí é sair do bloco o valor correspondente. Porque quando eu analiso ali um PPC que tem, por exemplo, mais uma vez, Sociedade, Tecnologia e Inovação, tem 20 horas e tem 16,6, se fosse levar a ferro e a fogo, faltariam aí 3,6 horas, 3,4 horas, discutir sexo dos anjos. E não é interessante isso. Agora, se é permitido e a SISU orientou isso, então, cara, oi. Tá, Professor, perfeito. qual é o deadline para esse trabalho aí, para terminar? O deadline, segunda-feira, dia 17. Ah, ô louco, professor. Então, professor, assim, ó, obviamente, se eu falar assim, ô, gente, posso continuar ou vocês querem continuar? Todo mundo aqui vai falar, não, continua aí, Anderson, você está fazendo tão bem. Agora, a pergunta é eu que vou fazer a você. Você está precisando de ajuda para essa demanda? Porque se você estiver precisando de ajuda, aqui nós temos várias mãos e a gente pode ajudar. Agora, se você falar, não, professor, aqui está sob controle, eu só quis abrir para caso vocês queiram participar. Aí a gente vai deixar com vocês. Agora, se você levantar a mão e falar, estou precisando de ajuda, aí a gente vai chegar junto aí. Boa, Fabrício. Especificamente hoje e amanhã, eu precisaria me dedicar às questões do vestibular, no sentido de dar uma melhorada nos números, tendo em vista que muitas pessoas não pagaram ainda. Eu quero ligar para cada uma que não pagou para convencê-las, né, ou saber o porquê. Às vezes a pessoa está desmotivada, enfim, ou perdeu o prazo e não tem informação necessária, não sabe que foi prorrogado, e eu tenho a relação de todos que não pagaram ainda. Então, eu queria ligar para eles. Cortou aí, chefe, está cortando. Professor, nós perdemos completamente o seu áudio, viu, professor Anderson? Alô? Retomou. Tá me ouvindo? Agora Beleza. sim. Eu estava preocupado, eu estou preocupado com essa questão do tempo, que eu gostaria de terminar antes da segunda-feira. Por outro lado, eu tenho essa questão das ligações. Se alguém aqui puder me ajudar nesse sentido das ligações, as ligações para quem não pagou ainda o vestibular, beleza, eu abraço a causa aqui e consigo terminar. Estou dentro aí das ligações, professor. Hã? Não entendi. Eu consigo fazer esse trabalho das ligações aí. Se você me passar a relação, eu Tá, entro em eu te contato com passo. todos. Então, acabando aqui a reunião, eu te passo essa relação. Amanhã encerra-se, né, as inscrições. Então, o pessoal já tem que ir e resolver isso aí. E aí eu vou finalizando aqui. Mas aí, tendo a ciência, né, a anuência do NDE, eu já estou respaldado para dar continuidade, porque se o NDE falar, vamos parar aqui, a gente precisa rever, tal, então todos iríamos trabalhar juntos aí para fazer os ajustes que forem necessários, para fazer dentro das sugestões, né? Então, esse ponto do atividades de extensão, tá ok? Posso prosseguir? Podemos encerrar essa pauta? Professor, eu acho que Ok. dessa parte documental, tudo certo. Acho que o trabalho mesmo vai ser depois para implementar, mas nesse momento vamos seguir desse jeito, sim, com certeza. Perfeito. Tudo bem, então. Outro ponto aqui, eu geralmente gosto de fazer uma apresentação para nossas reuniões. Essa é a minha primeira reunião aqui em fabricação mecânica, né? Foge do... Lá em soldagem, eu conseguia conversar com o NDE sobre visitas técnicas, parceria com a empresa.
mesmo sendo talvez uma atribuição que não está tão ligada ao NDE, né? Mas aqui com vocês, queria saber se a gente pode montar juntos um cronograma de atividades, de contatos com empresas, para fazer, se não visitas técnicas, mas alguma forma de interação, para termos aí uma rotina a cada semestre de interação com empresas. Pessoal, tá me entendendo nesse ponto? Sim, professor, pode continuar, por gentileza. Como coordenador, sozinho, para correr atrás de empresas, fica mais difícil, a gente fica sem tempo, a gente fica mais limitado. Já os professores de algumas disciplinas que requerem mais a proximidade aí com a indústria, facilita o fluxo, as atividades, né? Olha, professor, a gente tem, o professor da disciplina fala, professor, a gente tem contato com empresa XPTO, eu posso agendar uma visita, ou podemos ir lá, visita somente professor coordenador, ou visita professor alunos, né, para a gente ir ali apresentar os cursos, para a gente propor algumas soluções, eles também proporem alguns projetos, e daí a gente começa uma relação que é produtiva, eles podem doar insumos ou doar equipamentos, etc. Tá? Então, como uma ação para a gente se planejar, é elaborar essas empresas, uma lista de empresas que a gente possa fazer esse contato, estreitar esse contato e fazer visitas, tá? Efetivamente, a gente poderia começar isso no próximo semestre. A gente já aciona, né, podemos escolher algumas disciplinas que é interessante fazer essas visitas, né? Vocês têm algumas disciplinas. Por que disciplinas? Porque a gente vai envolver os professores dessa disciplina para fazer essa atividade, né? Para entrar em contato com a empresa, para dizer, olha, pelo menos uma vez por semestre eu posso fazer uma visita com um aluno. Certo que a gente tem a dificuldade do curso que é à noite, mas tem empresas que nos recebem aos sábados. Faz sentido? Para mim faz todo sentido. Tá. Vocês querem já contribuir agora com as disciplinas que podem participar desse projeto ou falar depois? Não tem problema. Então, professor, aqui é a gente sugerir as nossas disciplinas ou a gente olhar para o curso e falar, acho que disciplina tal é mais interessante. Qual é a ideia aqui? Vocês olharem para o curso e indicar as disciplinas. Ah, entendi. Claro, se dentre elas estiver a de vocês, ok. Entendi. Bom, professor, então eu preciso fazer um olhar mais atento. Eu até Tá. posso... A gente pode até marcar uma data aqui já para esse retorno. Mas acho que vale a pena a gente dar uma pensada antes de falar qualquer coisa. Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma reunião com o colegiado na próxima semana. Eu acho que seria muito cedo para a gente já apresentar isso para o colegiado, né? Então, a gente pode dar aí mais umas 3 semanas para isso, lá para o dia 3 de julho. A gente não vai estar de férias? 3 de julho? Tô brincando, chefe. Não, acho que encerra o semestre, acho que encerra dia 6, né? Eu sei, isso é dia 6, tá? Mas não É custa só nada para me tentar, né? passar as observações sobre isso. E aí, no caso, fechou essa pauta. E sobre a reunião do colegiado? Pode ser próxima semana? Tá ok para vocês? Ok para mim. Poderia marcar na sexta? Sexta, tudo bem. Que horário? Pode ser às 3, 4 horas, 3. Da manhã. Tá, então sexta-feira, 15 horas. Sexta-feira que é dia 21.
a gente faz essa reunião com o colegiado. Pauta para a reunião. Podemos já pensar aqui numa pauta para a reunião? Ah, não, vamos falar aí essas pauta da reunião. É que vocês sentem necessidade de pauta para a reunião? Eu vou fazer a chamada. A gente tem que alertar, né? O detalhe que, se não me engano, a partir do próximo semestre começa a nova ementa, né? Então, está dependendo aí dessa devolutiva da CESU para começar a nova ementa. Mas é o que estava previsto, né? Vamos confirmar isso, mas eu vou colocar aqui como um ponto. Tá. Uso dos laboratórios, está tudo ok? Professor Silvestre, professor Fabrício? Precisa de alguma observação com relação a isso? Não, tá tudo bem, professor. Eu só queria fazer um comentário aqui, professor. Eu acho que é algo que a gente pode pensar para o colegiado, né? Apresentar para o colegiado a ideia e depois ver o que vamos criar em cima disso. Eu acho, professor, que a gente tinha que ter no nosso colegiado algumas comissões responsáveis por algumas atividades. E, obviamente, essas atividades municiadas por HEs, tem jeito. Mas, por exemplo, o senhor está me falando aqui dessa demanda do processo seletivo. E a gente sabe que essa é uma demanda importantíssima no nosso campus, né? Ah, eu sou professor, não tem nada a ver com isso, o negócio é dar aula. Beleza, meu amigo, só que se não tiver aluno, você vai dar aula para quem? Então, o que eu penso é assim, professor, a gente poderia pensar, né, e tornar isso um pouco mais sistemático. Criar uma comissão de processo seletivo e essa comissão realizar os trabalhos de, igual esse que o senhor compartilhou conosco aqui, ligar para os alunos, fazer campanhas, visitar as instituições, que hoje eu tenho visto a coordenação fazer isso. Legal, excelente, mas eu acho que a gente tem mais mãos lá no campus, na nossa unidade, né, e a gente pode dividir essas tarefas. Mas aí eu repito, aí a gente tem que ver como a gente estruturar isso para que isso seja revertido em HEs com quantidade de horas justas também, né? Ninguém quer receber hora de graça. Seja uma quantidade de horas justas, mas que essas horas, de fato, elas vão ficar concentradas em poucas semanas, né? A gente vai ganhar uma HE do semestre inteiro, mas nós vamos começar a trabalhar ali mesmo 2 meses no final do semestre. Mas tudo bem, faça uma somatória das horas e distribui essas horas no mês como uma HE de 1 hora por semana, por exemplo. Então, não sei, professor, é uma coisa que a gente precisa pensar, porque o campus a unidade tem várias demandas, né? Essa da extensão, essa do processo seletivo, dentre outras. A gente criar comissões, cada um para cuidar de uma parte, acho que a gente consegue distribuir as demandas. Finalizo. A comissão do vestibular ela pode atuar durante todo o semestre, porque um trabalho de captação, de divulgação efetivo, ele inicia quando termina um vestibular, já tem que iniciar para o próximo. Assim eu entendo, porque é preciso usar muitas redes sociais, movimentar Instagram, movimentar Facebook, movimentar artes, entrar em contato com empresas, entrar em contato com escolas, fazer campanhas. Então, é um trabalho que não pode ser feito no mês ou na data do vestibular, que ele não se tornará efetivo. Eu sempre prego isso na FATEC, mas ainda a minha mensagem não converteu, não converteu as pessoas, de que é um trabalho de continuidade que não pode ser feito a toque de caixa. Pode, não dá certo. Mas a gente sempre vai estar tentando correr atrás, né, do prejuízo ou apagar incêndio. Constituindo, assim, uma comissão, aí podemos ter um plano de ação definido. Começou janeiro, fevereiro. A partir de fevereiro já começaria, a partir da segunda semana de fevereiro já começaria aí as ações
né, de divulgação, de captação para o vestibular do... Ah, não, perdão. Agosto, né? Segunda, terceira semana de agosto já começaria aí os trabalhos para captar para o vestibular 25.1. Né? Então, seria Exatamente, muito professor. a gente Outra conseguisse... coisa que eu vejo muito, a gente tinha que ter uma comissão também, professor, para cercar os nossos alunos. Ah, mas é tudo marmanjo, esses caras aí. Mas não é assim. Se a gente deixar soltar a mão desses meninos, eles vão embora. Então, tem menino que a gente tem que pegar na mão. Ah, mas isso aí também não é coisa de professor. O meu negócio é dar aula. É aí que eu tô falando. Nós precisamos mudar a mentalidade. E aí, se todo mundo der as mãos, cada um faz um pouquinho e a coisa acontece. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um aluno hoje, que eu conversei com ele hoje, sexto semestre, vai jubilar esse semestre. E não fez estágio, vai jubilar. Só falta uma disciplina e o estágio. Não fez estágio, não fez nada. E aí a gente vai falar, mas é responsabilidade dele. Tudo bem. Só que perder um formando desse é um problema para a nossa unidade. Né? O cara que ficou 5 anos na instituição, fez todas as disciplinas e vai jubilar, porque falta uma disciplina e um estágio. Então, acho que a gente também tem que ter uma comissão para ser um atendimento, para ficar atento a esses casos. Né? A gente consegue monitorar a presença, monitorar a evasão, a gente consegue fazer isso. O problema é o seguinte, ninguém vai fazer isso de graça, né, professor? Todo mundo aqui tem suas atribuições, correria do dia a dia, preparação de aula. Então, nós temos que tentar, na nossa unidade, criar alguma forma de unir todo mundo e remunerar o pessoal por esse trabalho. Eu não sei se isso é possível, tá? Eu estou falando uma coisa aqui. Não, é possível, sim, com certeza. Muito bem. Mas é isso, professor. Finalizei aqui. Falei muito já. Tá ótimo, obrigado. Não, Fabrício, com licença. Pessoal, os senhores quiserem contribuir com a pauta para a reunião do colegiado que teremos na sexta-feira, dia 21, por favor, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Olha, me lembrei que esse ponto aqui é importante para que possa ser abordado ali na reunião. Aí você me manda, por favor, vai ajudar bastante, que aí vai ser uma reunião mais participativa com a participação do NDE. Combinado? Legal. Ô Anderson, deixa eu aproveitar o ensejo aí e o gancho que o professor Fabrício falou, para aquilo que você acabou de falar, que é as pessoas que podem, de repente, verificar com empresas, tal. Também poderia se pensar numa comissão para isso, de uma forma tal onde faria a interligação ou as conversas com os professores e fariam, né, ou teriam essa possibilidade de reunir esses dados e verificar essas empresas para poder fazer essas visitas técnicas ou não. Também aí é uma outra proposta para um outro grupo, como o professor Fabrício falou, de uma forma tal a agregar valor. Claro, também Entendi. aí com as questões que envolvem HI. Tá, entendi. Muito válido. Para não ficar algo solto, né? Mas ter uma equipe específica para Sim, esse trabalho de coesão entre empresa, escola, faculdade, né? Tá. e os próprios professores, né? O professor, o senhor conhece, eu conheço. Eu posso entrar em contato, você tem o telefone, ou você entra, eu vou lá, me disponibilizo para isso. Eu acho que isso aí é válido, é muito válido. Perfeito. Muito bem. Mais uma vez. Só complementando, desculpa, só complementando, uma experiência que está tendo em Sorocaba, exceto Sorocaba tem muita fábrica, né? Fica um professor encarregado de tentar fazer os agendamentos, os outros avisam até ele de potenciais empresas, e ele divulga sempre uma lista com os dias que ele conseguiu nessas empresas, que ele visitou, fez prospecção, tudo, e sempre pede para ir um ou outro professor auxiliar ele nessa visita. Então, os professores podem se agendar, né, de acordo com as visitas, né? Um detalhe que ele tem que lembrar nas visitas, né, como levar o aluno, né?
porque nós temos dois problemas aí. Um, que é a falta de transporte, porque você freta um ônibus, freta uma van, estão marcados 15 e aparece 5 alunos. Né? Daí fica uma coisa, um ônus para a instituição. E outro detalhe é que você fala assim, não, o professor leva. Daí tem o problema da, vamos assim dizer, da questão do assédio, dessas situações novas que surgiram aí, né? E o professor está impedido de levar aluno, né? Então, tem que começar só também pensar bem nisso aí, como vai ser estruturado, esquematizado, porque depois arranja uma visita e a gente não consegue dar por falta de estrutura. Entendi. Entendi. Eu me lembrei também de uma crítica que eu recebi quando eu estava levando alguns alunos. O professor chegou para mim, olha, você não pode estar levando os alunos porque não tem seguro. Não tem seguro de vida. Se o aluno sofrer um acidente no meio do caminho, indo lá para o local, quem vai se responsabilizar? É um ponto de reflexão, mas eu acho que a certo ponto é um ponto de reflexão, mas eu acho que também precisa ter um bom senso, um equilíbrio aí nessa questão, porque a gente não se responsabiliza para o aluno que está saindo da casa dele para vir até a FATEC. Sai da casa dele, vem até a FATEC e acontece algum acidente no meio do caminho, a gente tem nada a ver com isso. Eu penso dessa Preciosismo, professor. Desculpe interrompê-lo. Muito preciosismo. Preciosismo, essa é a palavra, né? Para já nos prepararmos para alguns argumentos dessa natureza. Vocês perceberam que às vezes eu dou uma gaguejada, mas é da vida mesmo, viu? É normal. Tem que tratar isso, né? Bem, então, para finalizar, não, ainda tenho mais 2 pontos aqui para falar. A gente vai discutir com o Luiz, nosso diretor, se é viável inserir os quintos semestres também com aulas remotas, né? Então, ele levantou esse ponto de discussão, a gente vai ter uma reunião ainda para decidir isso, para definir se é bom, se não é. A visão do professor é uma, a visão do aluno é outra. A gente precisa entender e balancear essas duas visões aí, né? Aqui, como NDE, é pertinente verificar o melhor instrumento de avaliação dessas aulas remotas. Se está ok, se está bom, se não está, o que é que precisa melhorar, se vale a pena ampliar, além do sexto semestre para o quinto semestre. Vamos aí ter uns 5 minutinhos falando sobre essa pauta. Vou compartilhar rapidamente aqui minha experiência, professor. Eu tenho dado aula de estruturas soldadas remoto. Tem sido muito boas aulas. Eu comprei uma mesa digitalizadora, então a gente consegue fazer os cálculos muito bem. Os alunos têm gostado. Então, assim, experiência muito boa. Agora, o que eu penso, professor? Agora, falando com outra visão, né? Eu não gosto do semestre todo estar remoto. Por quê? Porque o aluno fica muito distante da instituição. Fica distante dos colegas, fica distante de tudo que está acontecendo ali fisicamente na instituição. O que eu sou favorável é da gente fazer um estudo e definir algumas disciplinas em cada semestre, porque eu vejo que há disciplinas que caminham muito bem no remoto. Mas tirar o aluno completamente do semestre da escola, eu não vejo isso com bons olhos, viu, professor? É a minha visão. Embora a minha experiência tenha sido boa com eles no remoto. Finalizei. Tá. Só estou registrando. Sim. Enquanto registro aí, eu vou falando aqui. Eu compartilho do que o Fabrício falou. O que acontece, os alunos, pelo menos aos que eu tenho dado aulas, eles comparecem, eles fazem, eles se dedicam. A única questão é que eles não acham também interessante todas as disciplinas online. Claro que isso também vem de encontro a algumas estratégias que a própria unidade
ela está inserida. Nós precisamos aí futuramente, claro, ver essa questão do telhado e blá, 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 blá. Mas, perguntando para alguns alunos em sala de aula, do 4º semestre para o 5º, se eles gostariam de ter as disciplinas online, eu tive aí uma receptividade de menos de 30%. É claro que isso reflete uma questão atual. Eles estão online porque foram forçados, o pessoal do sexto. Mas, se perguntassem para eles, vocês gostariam de estar online ou presencial? Eu tenho quase certeza que uma percentagem bem alta gostaria de estar presencial. Porque, querendo ou não, embora nós tenhamos aí alguns alunos que gostariam de que estivesse online, o ser humano ainda brasileiro, e principalmente no nosso curso, que é muito técnico, ele Sim, é presencial, ele quer estar presente, ele quer olhar no olho do professor, questionar o professor. E quando ele está em casa, como alguns já falaram para mim, sem problemas nenhum eu falar isso aqui, acho que isso é até uma questão de intimidade, porque eles têm essa vontade de falar comigo, mas tem disciplina que eu chego lá, fico lá, desligo, durmo, sei que vai dar tal da chamada e acabou. Então, tudo são questões para serem verificadas. Falei. tá bom, excelente. Vou ver aqui os comentários no chat. O Wagner fala que não acha que é uma boa ideia colocar o 5º semestre. A maioria dos pessoal do 4º semestre fala que não quer a aula online, né? Bom, já tenho alguns argumentos aí, com base na opinião do NDE, para apresentar na reunião com o diretor sobre esse assunto. Posso Sou Milton. comentar? Sim. Eu creio que uma questão também aí é verificar o que é a estratégia da unidade. O que é que ela pensa, e aí, me desculpe se eu estou me intrometendo muito do diretor, mas o que é que ele pensa para a unidade nos próximos. Porque seria interessante o 5º também já ir, porque isso é viável para a instituição e não necessariamente as questões dos alunos, porque é complicado isso. Nós somos, e aí eu compartilho do que o professor que também está no quarto, é complicado você perguntar para o aluno se ir online ou não. Né? E, de repente, tendo uma condição de, sei lá, se eu estou falando certo, autoritarismo, olha, o sexto foi, o 5º também vai. É a estratégia da instituição? É a estratégia da unidade? Por conta do que nós vamos ter que enfrentar futuramente? Eu acho que isso poderia ser levado. Muito obrigado. Tudo bem, então, professor. Obrigado. Senhores, e a participação do Milton também, ele não acha que é uma boa ideia as aulas remotas, distancia muito aluno-professor, né? A gente fez aqui, é mais uma questão de informes, né? Vou contar um pouco do histórico daquela feira de profissões que aconteceu no dia 10 de maio. Eu participei de algumas reuniões de um grupo chamado Zona Leste Somos Nós. Esse grupo está envolvido algumas secretarias, a CDHU, tem como objetivo aumentar a empregabilidade na Zona Leste, melhorar a infraestrutura da região. E dentro das pesquisas deles, eles observaram que há um abismo, ou seja, há um grande problema na questão da procura pelos cursos de formação profissional que tem aqui na região. Cursos técnicos, tecnológicos, cursos rápidos, a procura é muito baixa. Mas isso é algo que não faz sentido porque aqui tem uma maior população de São Paulo está aqui, né? Você tem quase 5 milhões de pessoas na Zona Leste. E as empresas da região reclamam que não tem mão de obra aqui, mas as pessoas daqui vão trabalhar fora da Zona Leste, em outras regiões. E aí, foi o Portela que estava conduzindo essa reunião, ele falou, quem pode aqui fazer um levantamento de como melhorar
de sugestões. Aí eu fiz um relatório onde escrevi algumas sugestões de solução para colaborar com soluções para esse problema. E dentre elas era uma feira de profissões. E aí eu fiz essa sugestão, expliquei o porquê, tal, no relato. E ótimo, então faz, né? Você dá a sugestão, você faça. Então eu abracei a causa, pedi ajuda, os colegas também abraçaram a causa, o Luiz concordou que fizesse essa feira lá. E ali foi um trabalho intenso, sem recurso nenhum, recurso financeiro nenhum, fazer contato com as escolas, contato com empresas, porque o objetivo era levar cursos em escolas técnicas e de tecnologia, nesse primeiro momento, os alunos da rede estadual e algumas empresas, para que houvesse ali uma comunicação, uma interação e fosse apresentado os cursos que tem na região. E ali, inicialmente, as pessoas, não vai dar ninguém, porque eu já fiz assim um evento como esse aqui, não veio ninguém, mas graças a Deus foi um sucesso. Tivemos ali em torno de umas 3.000 pessoas ao longo do evento, foram 25 expositores, várias oficinas, palestras. Então foi um trabalho que valeu muito a pena. Eu confesso que quero fazer uma próxima edição, mas não tão sozinho assim, que é algo muito pesado. Precisaria de uma equipe mesmo, de uma equipe de organização ativa, atuante, mas estamos aí trabalhando nisso para que possa formar isso. E a FATEC de Itaquera foi ali o local que iniciou essa ação, na primeira feira de apoio para o desenvolvimento da Zona Leste. Só um informe aqui que eu não costumo falar com ninguém, essas coisas que foi eu que fiz aquilo, tal, porque também não agrega nada, não precisa, né? O importante é que o evento aconteceu, a FATEC apareceu um pouco mais, o objetivo foi atingido, foi alcançado, e teremos próximas ações aí, né? E fico aí também, quem quiser ser um voluntário para a próxima, pode me procurar no PV, e a gente vai trabalhar com isso. Fecha parênteses. Então, pessoal, outro ponto que eu tenho um contato, a gente tem parcerias com o pessoal de universidade de fora, é para participar de projeto de colaboração internacional. Eu fiz 3 edições lá no curso de soldagem e gostaria de envolver o curso de fabricação mecânica também. Mas, para isso, eu preciso do apoio de professores interessados com isso, professores que queiram sugerir projetos, enfim, não só sugerir projetos, mas fazer o projeto acontecer. Estou plantando essa sementinha aqui. Por quê? Porque a gente vai começar a escrever um novo projeto aí de PCI e gostaria de envolver fabricação mecânica, né? Se tivesse professor de fabricação mecânica, dentro desse novo projeto que vai começar lá no próximo semestre, ele vai ter continuidade em 2025.1, onde virão professores e alunos da universidade lá de Iowa, eles virão para cá, para a FATEC de Itaquera, vou passar uma semana aqui para fechar o projeto com a gente. Mas ainda está tudo em fase de elaboração, não tem nada definido, tá? Então fica aí um convite também para os senhores, né, que desejarem participar disso. Pessoal, atendemos aqui os nossos pontos, né, sobre a atividade de extensão, a relação do curso com empresas, feedback sobre as aulas remotas, uso dos laboratórios, algumas sugestões de pauta para o colegiado, PCI, foi esses pontos que eu coloquei. Fico aqui agora à disposição, se algum comentário, alguma sugestão, senão a gente encerra e vamos dar continuidade aos outros trabalhos. Ô Anderson. Sim, senhor. Eu estava matutando aqui sobre esse questionamento. Eu acho válido tudo que os nossos colegas falaram aí, da aula ser presencial ou não.
O que a gente poderia fazer, uma sugestão, tá? É escutar também o lado do aluno. Eles têm as matérias, né? Num Forms mesmo, alguma coisa assim, e eles marcarem quais são as disciplinas que eles acham que pode ser online, né? E daí o que a gente faz? Porque daí com isso a gente também tem o parecer deles como uma anuência para reforçar essa situação junto à instituição, né? E eles não se sentirem prejudicados, né? Não sei, uma sugestão, né? Perfeito. Perfeito. Também anotei aqui. Interessante ver a opinião deles, né, com relação a esse ao lado porque da... nós estamos olhando o nosso lado, né, o lado da instituição, não sabemos quando isso vai terminar, mas de repente eles podem dar um feedback para a gente, dizendo, olha, aquela matéria, porra, legal ela fazer ela online. Ó, aquela matéria não é legal fazer online. Alguns já cursaram e outros com a expectativa do que eles vão cursar. Não sei, sugestão, né? Não, totalmente plausível, muito pertinente. Gestão, sim. Uma outra coisa que eu me lembrei agora, a gente está com algumas disciplinas ainda sem professor. Né? Física 1, já foi aberto o PSS, tecnologia do dispositivo, a cálculo 1, cálculo numérico, na verdade. Né? E para os próximos semestres, sim. Tecnologia de dispositivo, eu dei essa disciplina em Mojimirim, tá? Tem todo o conteúdo, né? Eu posso dar. O problema é a carga horária, casar isso para dar, né? E ela pode ser online até mais fácil, né? Uhum. Agora, você vai precisar para esse semestre, para desses que estão formando, ou é para a próxima turma do outro semestre? É para agora. Ela aí, essa de tecnologia de dispositivo, ela teve o PSS, né? E está em processamento, está em processo. Então aí já foi analisado, tal. Estamos aguardando aí. Quando entrar um novo, eu espero que entre. Então eu vou até pedir o seu help aí de algum material, que o professor vai chegar sem nada, né, dessa disciplina. O material é aquele do Iri Domene, da FATEC São Paulo, né? É o cara ir lá na FATEC e pegar o material do Iri Domene, né? Uhum. Que é o melhor pai dos burros para tecnologia de dispositivos, porque livro praticamente tem muito antigo e é isso que a gente tem. Infelizmente, essa é a novela. Ah, já deu o caminho aí, né? Muito bom. Então, vocês ouvirem reclamações de alunos aí, que disciplina que está sem professor, a gente não está parado, não. Estamos sempre... Lança o edital, não dá certo, lança outro, não dá certo, lança o PSS, não dá certo. Quando não dá nada certo, no final tudo vai dar certo. Então, a gente continua atuando aí, não parou de buscar soluções para essa situação, tá? Bem, senhores, podemos encerrar? Vou parar aqui a gravação. Por mim, tudo bem. Ótimo. Ok. E estamos aqui 1 hora certinho, para não